Oi pessoal, meu nome é Cecília Brustolini e esse é o Mundo que Fiz. A aula de hoje é sobre força magnética, sobre fios e entre fios. Eu já fiz uma aula falando da força magnética quando temos uma carga. Agora nós vamos ver quando tem fios. Então primeiro vamos falar sobre fios. Então digamos que eu tenho aqui dois ímãs, um que o norte está virado para esse lado e o outro sul para esse lado. E eu vou passar um fio com uma corrente nessa direção. Se eu tenho então norte e sul, eu tenho um campo magnético saindo do norte e indo para o sul. Então, um campo magnético nessa direção. Esse ângulo formado aqui é o nosso θ, sempre entre a corrente e o campo. Nós podemos usar a regra da mão direita para o tapa para encontrar a força magnética. Para isso, nós vamos colocar. Então, lembra? O dedão no sentido da corrente, o restante dos dedos no sentido do campo e o tapa vai ser a nossa força magnética. Podemos também fazer com a mão esquerda. Com a mão esquerda, então, faça um bom vestibular. Força, campo e velocidade. No caso aqui, corrente, tá? Pode usar essas duas. Eu prefiro fazer a regra da mão direita. Então, a regra da mão direita, vamos colocar dedão aqui no sentido da corrente, o campo aqui no sentido. Então, o campo aqui e o tapa. O tapa, então, o tapa que vai ser a força. Essa força tem que fazer um ângulo de 90 graus aqui com o campo. Para calcular a força magnética, nós usamos a fórmula que eu gosto de chamar de BIL. Então, força é igual a BIL seno θ, tá? Então, BIL seno θ. Força magnética igual campo magnético vezes corrente. L é o comprimento do fio e o seno do ângulo, o ângulo sempre entre a corrente e o campo magnético. Então, assim, nós vamos calcular a força magnética em um fio. Quando tiver dois fios, vai surgir aí uma força de atração ou de repulsão. Então, por exemplo, aqui, ó. Lembra que nós vimos com a regra da mão direita aqui, ó? Dedão e o campo. Dedão, o campo nesse lado tá entrando. Entrando nós representamos com um xizinho. E do outro lado tá saindo. Então nós representamos com bolinha. Esse fio é igual, então vai ficar a mesma coisa, ó. Esse lado X e esse lado bolinha. Sempre o campo sai do norte e entra no sul. Sai, então esse aqui está entrando, então esse aqui é o sul e sair é o norte, não é? Então ele sai do norte e entra no sul. Aqui é a mesma coisa, ó. Então esse aqui é o sul e esse aqui é o norte. Como eu tenho sul e norte, eles vão se atrair, então vai ter uma força magnética aqui entre os dois de atração. Então essa é a força magnética, então vai ser atração. Aqui vai acontecer o contrário, ó. Esse fio é igual, né? Então vai ficar do mesmo jeito, ó. Dedão entra aqui, né? Entra X e sai assim. Esse é o contrário, então entra e sai. Então entra e sai, tá vendo? Deu xizinho com xizinho. X e X, o X é sul. Sul e sul repele, então deu uma força de repulsão. Então a força magnética de repulsão. Então, sempre quando eu tiver dois fios que estão com a corrente no mesmo sentido, vai ter atração.
Se eu tiver correntes com sentidos opostos, né, um tá para cima, outro tá para baixo, então nós vamos ter uma força de repulsão. Como que nós calculamos? Então eu peguei aqui a mesma fórmula, ó. Força é igual a Biu seno θ, né? E vou pegar e vou substituir o campo. Lembra que é o campo de um fio, tá? Então, se você não lembra como que grava, né? Quando é um campo de um fio, um espira, um solenoide, eu vou deixar linkado aqui. Mas só para relembrar, é uma musiquinha. Então, ó, o primeiro é só gravar assim, ó. Mi0i sobre 2πd, Mi0i sobre 2Rs, Mi0ni, Mi0ni sobre L. Então, essa é a ordem. O primeiro que eu falei é o do fio, o segundo da espira e o terceiro do solenoide. Então, é fio. Então, eu vou usar o do fio. Do fio é Mi0i sobre 2πd. Então, vou substituir aqui, ó. Então, ó, força magnética é igual. Vou substituir Mi0i sobre 2πd. Tem um outro i, porque nós temos dois fios. Então, o fio daqui é de 1 e esse aqui é do 2. O comprimento do fio, seno do ângulo. Então, essa daqui é a fórmula para calcular a força magnética entre dois fios. Lembrando que o Mi0 é a constante que vale 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro por ampere, tá? Então vamos fazer um exercício para vocês verem como que pode cair esse tipo de questão. Então vamos lá. O exercício fala assim: dois longos condutores retilíneos e paralelos são percorridos por uma corrente elétrica de mesma intensidade, porém de sentidos opostos. Considere que os fios estejam próximos um do outro. É correto afirmar. Então, A. Sobre os fios condutores aparecem forças atrativas? Então, eu tenho aqui dois fios com correntes em sentidos opostos. Sentidos opostos é repulsão. Então, esse item está errado. Letra B. No ponto A, os módulos dos vetores indução magnética gerados pelos dois fios condutores são somados. Então, no ponto A aqui, vai ser somado? Se eu tenho aqui um fio com a corrente subindo, então lá nós vamos formar um campo que está entrando. Então, esse é o campo que está o B2 fazendo. A corrente 2. Vamos ver o que a corrente 1 está fazendo no ponto A. Então, ó, dedão no sentido da corrente lá no ponto A vai estar saindo é pontinho. Então, tá em sentidos opostos. Nós vamos somar? Não, nós vamos subtrair. Então, não é essa alternativa também. Letra C. Sobre os fios condutores aparecem forças repulsivas? Sim, ó, nós já até colocamos, é força de repulsão. Então, já deu a letra C. Então, gente, espero que vocês tenham entendido o assunto. Se você não entendeu, deixa aqui nos comentários a sua dúvida. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com seu amigo. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchauzinho!